Ontem a gente falou aqui sobre um assunto que eu prometi retomar hoje, que é carga tributária. Carga tributária é um inferno, que é aquela montoeira de dinheiro que o Estado tira do seu bolso de forma imposta, não que seja fruto do seu desejo, e que no Brasil vem aumentando. Ontem a gente falou muito sobre quanto que uma pessoa paga de impostos, quanto sobra para investir, algumas estatísticas mostrando que sobra algum, e a realidade das mensagens dos nossos ouvintes. Você pode continuar a escrever hoje, 11 999 592 100. Você poupa algum dinheiro? Você consegue desenvolver alguma estratégia para poupar o dinheiro? Como é que você faz isso, né? Escreve para a gente, fala para a gente enquanto a gente está conversando. A Débora, o Sandro vão interrompendo para a gente. Tem gente falando aqui, eu acho legal para criar uma interação. E ontem a gente chamou a atenção. O governo vai lá e tira um bolo de dinheiro de você, 35% do PIB, 35% da receita da sociedade que trabalha e que gera riqueza, que é o setor privado. O Estado não gera riqueza nenhuma, o Estado suga riqueza. O Estado tira 35%. E já foi 22% em 1999, já foi 27% em 1995, já foi 30% no ano 2000 e está se aproximando perigosamente de 35%. Bom, pega os 10 países mais ricos do mundo. Os 10 países mais ricos do mundo por produto interno bruto. Só 3 possuem carga tributária maior do que o Brasil. Aí pega o seguinte, tem uma faixa de países que tem uma carga, que tem uma renda per capita de 10 a 15 mil dólares ano. É a faixa dos países de renda média. São 16 países. Pega esses 16 países, só 3 possuem carga tributária maior do que o do Brasil. Pega os 10 países mais populosos do mundo, o Brasil é o 7º país. Nenhum dos outros 9 possui uma carga tributária igual ao do Brasil. Pega os Estados Unidos, carga tributária de 27% do PIB, a maior máquina militar do planeta. Eles têm dinheiro, eles têm 11 porta-aviões. Não dá para brincar com eles. Eles têm mísseis atômicos, eles têm uma força militar assombrosa, gastam dinheiro com um monte de coisa, mas eles resolvem isso com 27% do PIB. O México, que disputa com a gente as indústrias que vêm do Oriente Médio, do Oriente, aliás, a gente deveria estar disputando com eles, essas empresas que estão voltando da China, 17% do PIB. Metade da nossa carga tributária. O México se vira com metade da nossa carga tributária. Pega a carga tributária média da América Latina, lembrando que a nossa é 35%, 21%. Pega a carga tributária dos países emergentes, 20%. Aí os defensores de carga tributária, os defensores de um país com 35, 36, 37, e não se enganem, tem gente que defende aumento de carga tributária dentro do governo. Dentro do governo tem um monte de gente querendo aumentar imposto. Aliás, bastou virar governo, a pessoa já quer aumentar imposto. Se a gente virar governo, se você virar governo, você vai querer aumentar imposto, porque você vai ver que o dinheiro não dá. Porque toda hora tem despesas e mais despesas e mais despesas. Tem que pagar o dinheiro dos dentes do deputado Marcos Feliciano, que trocou todos os dentes, e a gente tem que pagar. Tem que pagar a gasolina do jatinho do senador. Tem que pagar um monte de coisa. Então, só sobe. Tem gente que fala, não, mas gente, vocês estão malucos? Pega a Dinamarca, um modelo de país, 48% de carga tributária. Faz o Brasil parecer um dono de um estado musculoso, né? 48% de carga tributária. E aí, eu vou pedir desculpa, mas a gente tem o direito de não ter informação, mas a gente não tem o direito de ser idiota. Né? Então, se alguém disser isso para você, fale, olha, por favor, respeita a minha inteligência. A Dinamarca tem um sistema de proteção social que é assombroso. Eu já estive na Dinamarca. É desconcertante. Tinha lá uma estudante, ela tinha um cartão de estudante, ela ia comprar livro, passava o cartão dela. Ela marcava agenda com um psicólogo, marcava com o Estado. Psiquiatra, psicólogo, médico de todos os tipos, com atendimento de alta qualidade, um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Educação do ensino da creche à extensão universitária, pós-universitária, pós-doc, não doc e tal.
TED, PIX, tudo era financiado pelo Estado. Financiado não, custeado pelo Estado, custeado por 48% do PIB. Não tem por princípio montar uma sociedade socialista, distribuição de renda, não. É cobrar muito para entregar para as pessoas todas as condições para que elas vivam direito. Auxílio maternidade e paternidade é uma coisa escandalosa. 2 anos lá, aí os pais têm que ficar não sei quantos meses. É um negócio realmente impressionante. Infraestrutura, absurda. Absurda. Criminalidade, não existe. É desprezível. Tem, mas é desprezível. Além do que, além de ser absurdo citar a Dinamarca, porque não dá para citar a Dinamarca, tem também o fato de que a nossa realidade, que é brigar pelo dinheiro do investidor estrangeiro, não é a Dinamarca que está na guerra do investimento estrangeiro, você está brigando com outros países. Vamos pegar então os 10 países que mais atraem investimento estrangeiro. Só tem 2, Alemanha e Suécia, que tem uma carga tributária maior do que a nossa. Entre os outros, tem a Espanha, que tem uma carga tributária semelhante à nossa. Os outros 7 têm uma carga tributária menor do que a nossa. Não é com a Dinamarca que se dá a briga. Aí vamos lá, a nossa briga se dá com os emergentes, se dá com o México, com os nossos vizinhos. E emergentes, México e nossos vizinhos é 20, 21, 17% de carga tributária. A gente vive um problema grave, muito grave. Esse não é muito grave. Por quê? Só tem 2 maneiras de você resolver esse nó, que é um país que tem 35% de carga tributária. Uma é você ir lá no facão e cortar e chegar a 27, padrão americano, 21, padrão América Latina, 20, padrão emergente. Como que você tira 15% sobre o PIB de despesa do governo? Não dá. Não dá. Já vou dar uma dica. Se a gente disser assim, não vamos mais pagar os juros, nem as amortizações, nada, dá 8% do PIB. 8% do PIB. Se a gente parar de pagar tudo, o Brasil quebra, né? Quebra, simplesmente quebra. Dá um calote, 8% do PIB. Consegue fazer no primeiro ano, depois quebra. Vamos fazer uma outra sugestão. Aqui. Todos os servidores públicos, todos, do mais modesto ao mais graduado, nas 3 esferas de poder e nos 3 poderes, todos passam a trabalhar de graça. Ninguém mais ganha salário. Ninguém mais, não ganha salário nenhum. O camarada vai de manhã, de tarde, de noite, ele trabalha de graça. Aí ele faz bico, ele começa a trabalhar de outras maneiras, fazer outras atividades, vender comida, sei lá, para fazer. Mas ele não ganha mais dinheiro nenhum do Estado. 14% do PIB. A gente ia cair para 21%. Só assim, com todos os funcionários públicos do Brasil, de todas as esferas, trabalhando de graça, a gente ia conseguir derrubar 14% do PIB. O que é uma estupidez. Então é impossível a gente reduzir a carga tributária de 35% do PIB. Para qualquer patamar razoável, o que dá é fazer ajuste fiscal para reduzir despesas do Estado e tal, mas nada que vai fazer a carga tributária, você poder conviver com uma carga tributária menor, mais modesta. Não tem solução pelo lado do corte. E esse é impossível, para não dizer impossível, praticamente impossível você fazer isso. Tem um outro jeito que é muito difícil, que é você fazer a base crescer, o PIB crescer e manter as despesas. Então você aumentando o PIB e mantendo a despesa, o 35 vira 34, vira 30, vira 28, vai diminuindo. Aí eu lhe pergunto, quanto tempo, a que razão de crescimento o Brasil tem que crescer para que o 35 vire padrão americano, 27? Quanto tempo o Brasil tem que crescer durante 8 anos a 3,5%? E manter, sem alteração, a despesa atual. Sendo que algumas despesas do governo aumentam obrigatoriamente de acordo com o aumento da receita. E o aumento da receita se dá pelo aumento da economia. Então, se a economia crescer, haverá um aumento de tributação, então a conta não vai ser tão simples assim. Porque as empresas vão faturar mais, vão pagar mais impostos também. E a carga tributária vai manter. Então, mas aí o governo poderia ir fazendo medidazinhas para reduzir a carga tributária, tal, ok? De forma
teórica, você teria que crescer durante 8, 9 anos a 3,5% ininterruptos, ou seja, quase uma década. Bom, e para levar para o padrão emergente, onde já estão todos os outros que estão bombando por aí, a gente teria que crescer 3,5% durante 17 anos. O que você acha, hein? Nunca aconteceu na história da República, do país. Nunca. Nós nunca conseguimos esse troço. Então, a gente teria que fazer um feito, aí sim, nunca antes na história desse país, como gosta de dizer o presidente da República, e teria que ser um crescimento que passasse por esse governo, pelo próximo governo, pelo sucessor do próximo governo, pelo sucessor e entrasse no quinto. Então, 5 governos fazendo o Brasil crescer sempre, todos os anos, a 3,5%. Você acredita nisso? É possível. É muito difícil, mas é possível. O outro é impossível. É impossível. Você não pode parar de pagar os juros, você não pode simplesmente pedir aos funcionários públicos que não têm um salário. Esse aqui é muito difícil crescer 3,5%. Por quê? Porque os governantes não estão comprometidos com o Brasil. Os governantes estão comprometidos com o seu projeto de poder. Não há governante que ele até quer seu bem. Ele até gostaria que você vivesse bem. Mas esse não é o que faz ele acordar de manhã. O que faz ele acordar de manhã é como é que eu se dou bem. Como é que eu se dou bem. Como é que eu elejo meu sucessor, como é que eu me reelejo, como é que eu aumento minha bancada. Na última reunião ministerial, o presidente deu 5 minutos a cada ministro para que apresentasse 5 projetos disruptivos que eles estavam tocando. Como não tem, né? Não tem um projeto disruptivo nesse governo. Nenhum. No governo inteiro, com 140 ministros, não tem um projeto que preste e que seja inovador. Não tem. Mas para conseguir atingir esse objetivo, que é muito difícil, e volto a lembrar, e eu faço questão, nós estamos num país tão polarizado que é preciso dizer, o governo Lula está indo mal. O governo Bolsonaro era ridículo em certas áreas. Educação era patético. Dava nojo ver o ministro da Saúde falando. Então o governo Bolsonaro era um governo risível, tocado por um sujeito que é de se perguntar como é que chegou lá. Então, na linha da polarização, assim, o fato da gente ter um governo que vai mal, que está perdido, que não tem uma vela, que não tem um caminho, completa, é à deriva, que é o governo Lula nesse momento, razão pela qual ontem o Sandro Badaró leu aqui o resultado da pesquisa Quest mostrando a desaprovação do governo. As pessoas não têm má vontade. Tanto que elegeram e reelegeram o Lula, elegeram e reelegeram a Dilma. E agora estão incomodadas. Elas não têm prevenção. Pode ser que até o meados do ano que vem a situação melhore, e eu torço para que melhore, porque nós estamos dentro desse barco, e aí o Lula seja reeleito. Por mim, se o Lula estiver fazendo um bom trabalho, show de bola, que siga em frente, mais 4 anos, vamos embora. Agora está ruim, não está fazendo um bom trabalho. O que não nos autoriza a dizer que o governo anterior fez um bom trabalho. O governo anterior fez um trabalho muito ruim. Em certas áreas da economia, foi bem. Tinha um rumo. Mas o agro tinha um rumo. Mas outras áreas, um desastre retumbante. Mas veja, dá para fazer? Dá. Tem que ter um trabalho incrível de educação e o Brasil está muito mal. Teria que ter um trabalho de 2 mandatos, 3 mandatos bem feitos de educação para o Brasil poder brilhar no PISA. O PISA, que é aquela prova internacional que vai ser feita agora, em abril, vai ter prova, mostra a qualidade do ensino no Brasil. Não é que a gente tem que fazer provas, vou fazer um filme para ganhar prêmio. Né? Não acredito que o Walter Salles e a Fernanda Torres se envolveram no projeto para ganhar o Oscar, né? Mas se ganhar o Oscar é o reconhecimento de um trabalho bem feito, extraordinário, é bacana, é bom ganhar prêmio, né? A gente gosta, todo mundo gosta de ganhar prêmio, ganhar medalha, correu na escola bem, ganhou uma medalhinha. Mas o PISA mostra que a gente está sempre nas últimas posições, o que é uma tragédia. O judiciário mais caro do mundo, o parlamento que é o segundo mais caro do mundo. E os governos com ideias que custam caro e que não
e que não desatam nós. Inauguram pedras fundamentais, que não viram projetos. Tem uma de 2010 que é de uma vergonha, eu tenho vergonha alheia. O governador Cid Gomes, irmão do outro, e o atual presidente Lula, dezembro de 2010. Finalizando o governo dele, a Dilma já tinha sido eleita, que é dezembro de 2010, a eleição foi em outubro. Foi inaugurar a pedra fundamental daquela que viria a ser uma refinaria no Ceará. Premium 2. Nome bonito. Premium 2. Porque já existia a Premium 1, que era no Maranhão. Então nós vamos ter uma refinaria no Maranhão, nós vamos ter uma refinaria no Ceará, e ele foi lá inaugurar. Inaugurar não, né? Porque não foi inaugurar, ele foi inaugurar pedra fundamental. Pedra fundamental ele foi inaugurar. Sabe quantos barris de petróleo o Premium 1 produz no Maranhão? 0. Sabe quantos barris de petróleo o Premium 2 produz no Ceará? 0. Sabe por quê? Porque elas não existem. Elas não existem. Nós inauguramos a pedra fundamental, torramos em dinheiro da época 3 bilhões de reais. Hoje seriam 5. Essa contabilidade foi feita em 2014, quando a Petrobras reconheceu o prejuízo. E no caso de Prêmio 1, no Maranhão, ficava terraplanagem para cá e para lá, de lá para cá, de cá para lá. Quem fez a terraplanagem bombou. Não tirou 1 litro de petróleo daquele solo. Ou seja, é dinheiro, é carga tributária, enfim, no caso você pode dizer é dinheiro da Petrobras. Não, é dinheiro da Petrobras. Dinheiro da Petrobras que deixou de pagar dividendos para o governo, porque reconheceu um prejuízo monstro. E quando o governo recebe dividendos, dinheiro que ele pode aplicar no orçamento sem aquelas regras de transferência tradicionais. Mas eu estou falando da ineficiência, então a gente precisa ter eficiência, precisa ter redução de custo no processo produtivo, precisa ter produtividade, precisa ter uma série de coisas, precisa ter infraestrutura, Prêmio 1, Prêmio 2 que não saíram do papel. E o Brasil não consegue. Mas se o Brasil conseguisse, sim, a nossa carga tributária poderia cair como porcentagem do PIB. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 5 pontos, 6 pontos. Qualquer coisa seria bem-vinda. E a gente não está nessa toada. Então a gente não está nessa toada, não está na toada do corte de gastos, a gente não está em toada nenhuma. A gente está na toada do Brasil que se enxerga como, então, Ulisses Guimarães, quando no ato de promulgação da Constituição fez lá o seu discurso falando dos direitos que a Constituição de 1988 prevê, que constitui um estado de bem-estar social que não tem dinheiro para bancar. E não tem dinheiro para bancar e nós estamos aqui bancando com a pobreza da população. Porque um país de renda média e que tem uma quantidade de pobres que o Brasil tem, quando tira 35% da sociedade de forma despudorada, está condenando as pessoas à pobreza. E como está condenando as pessoas à pobreza, faz um processo de devolução distribuindo programas sociais. Tira com uma mão e entrega para uma parte com outra. Com isso, tira de todo mundo que poderia empreender, que poderia acontecer se tivesse as condições de ensino, saúde e tal, e entrega um sistema de assistência social que aprisiona as pessoas. Então é um jogo muito feio que a gente está vendo no Brasil dos 35% do PIB. Eu não sei se você discorda, se concorda comigo, discorda, acha que eu estou sendo exagerado, acho que eu estou pegando pesado, acho que eu acordei de mau humor. Eu queria depois saber a tua opinião, escreve para nós, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.